Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bian. No vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal do Bian Maria. Exatamente, vamos aqui falar sobre esse jogo de hoje, sobre o primeiro clássico da temporada do Corinthians. Corinthians 1, São Paulo 1, lá na Neoquímica Arena, meus amigos. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogo. Não tá muito legal, né? Deu pra ver que hoje foi bem abaixo, bem ruim. Apesar de alguns momentos parecer que ia ser até legal, até tranquilo o jogo, né? E tinha tudo para ser muito tranquilo, mas mais uma vez o Corinthians batendo naquelas limitações que você bem sabe e que eu vou falar para você daqui a pouco. Mas é claro que eu já vou começar aqui pedindo para você deixar seu like. Deixa seu like, meu amigo, é muito importante você deixar seu like, você se inscrever, você ativar o sininho e também comentar aí embaixo e me seguir nas outras redes sociais. Na sexta-feira sai um conteúdo aqui bem legal no canal, um conteúdo novo, pano pra manga, onde eu falo das minhas camisas de time. Inclusive a primeira foi aquela ali, ó, a camisa do Ayrton Senna, a terceira camisa do Corinthians de 2018, considero muito linda, muita gente também gosta bastante dessa camisa. Vai lá, passa aqui nos shorts aqui do YouTube, mas também passa lá nos Reels no Instagram, também passa lá no TikTok, me segue nas outras redes sociais para não perder nada sobre o vídeo de hoje. Não só sobre o vídeo de hoje, mas enfim, sobre todo o conteúdo que sai aqui no canal, os vídeos, os shorts. Daqui a pouco vai ter live, ainda muito provavelmente nesse finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, vai ter live aqui no canal, então se prepara. Inclusive me deem ideias do que vocês querem ver aqui na live, do que vocês querem que eu faça, o que vocês querem assistir, o que vocês querem jogar, enfim, o que vocês querem falar. E é isso. Então vamos falar do jogo de hoje, né? Já enrolei bastante, mais de um minuto aqui falando nada com nada. A partida de hoje, primeiro clássico do Corinthians na temporada, e é bem verdade que a gente esperava muito mais da equipe do Corinthians. Porém, que a gente. É quase que um discurso repetido mesmo, infelizmente, né? Quantas vezes na temporada passada eu já falei isso? Pô, o Corinthians jogou um primeiro tempo muito bom, criou muitas oportunidades, criou o suficiente para fazer 1, 2, 3 gols, né? Hoje até uns 3 gols aí o Corinthians teve a oportunidade de fazer na primeira etapa, antes e depois do São Paulo ter feito o gol deles, mas infelizmente acabou, cara, de novo, cai naquela velha incapacidade dos jogadores do Corinthians de não conseguirem matar as partidas. É sempre assim. E obviamente que eu não tô falando de matar de fato, né? Porque, enfim, obviamente se o Corinthians conseguisse fazer essa grande proeza de ganhar de 3-0 no primeiro tempo, logo do São Paulo, ia ser uma coisa assim impressionante. Mas, enfim, um 1-0 tava bem maduro, até o 2-0 tava bem maduro. O Corinthians criou oportunidades para fazer esse placar, para conseguir construir a sua vitória logo na primeira etapa e depois, quem sabe, fazer só mais um golzinho ali no segundo tempo e segurar a vantagem em cima da equipe do São Paulo. Mas, de novo, parou no Yuri Alberto perdendo o gol, parou no Mateuzinho não conseguindo acertar o gol, parou também em todas as rateadas que os zagueiros da equipe do São Paulo davam e que simplesmente os caras não conseguiam aproveitar. O Arboleda ali nos primeiros 10 minutos de jogo teve 2 lances que ele deu uma rateada firme. Um ele deu um escanteio de graça pra gente e a outra foi naquela chance que ele quase fez um gol contra que o Yuri Alberto conseguiu cabecear pra fora. Sem goleiro, tava ali na disputa com o zagueiro da equipe do São Paulo e mesmo assim ele conseguiu cabecear pra fora e tudo mais. Mas, então, é isso, é o que eu já venho falando há muito tempo. O Yuri Alberto perdendo chance, quem mais perdendo chance? O Mateuzinho perdeu chance. Mas teve aquele lance que pareceu ser muito um pênalti que o juiz acabou não marcando sobre o Yuri Alberto ainda na primeira etapa, né? Se não me engano, o São Paulo já tava ganhando de 1-0. Mas, sim, eu concordo que ali poderia ter sido marcado o pênalti, mas, cara, não dá pra contar com isso e também não foi nada tão escandaloso assim. Se o Yuri Alberto fosse um cara inteligente, se fosse um cara realmente que usasse 100% dos neurônios dele, né? Se ele conseguisse fazer as sinapses certinhas, eu acho que ele conseguiria ter aquele pênalti pro Corinthians. Porque ele de fato foi agarrado, de fato o zagueiro do São Paulo não disputou a bola com ele ali, mas ele também tá meio que abraçado com o cara. Ele não tá totalmente abraçado, né? Porque, como eu disse, realmente ficou muito ali crível que era um pênalti, porque o zagueiro do São Paulo basicamente não olhou a bola, não disputou a bola, deu um abraço nele, levou ele pro chão, aquilo ali, querendo ou não, categoriza pênalti, mas ele não consegue, se movimentar pra
mostrar que tá tentando se desvencilhar da marcação pro juiz falar, opa, ele tava tentando chegar na bola, o cara segurou, é pênalti. Ele só ficou parado ali, ele até teve uma hora que ele colocou o braço por cima do jogador de São Paulo e caiu, tudo bem. Eu até concordo que deveria ter sido marcado o pênalti, mas assim, não é nenhum escândalo absurdo que não marcou, porque o Yuri Alberto é esse cara limitadíssimo, infelizmente, nessas questões. Né, de conseguir pênalti, né? Quantos pênaltis aí o Yuri Alberto conseguiu pro Corinthians? Tô falando assim, dele ter sofrido a falta, é claro, não dele ter batido e feito o gol. Muito poucos, né? Acho que o último que ele conseguiu foi no Brasileirão do ano passado contra o Mirassol, se não me engano. Que ele conseguiu ali, que ele foi puxado, o juiz acabou indo pro VAR ainda pra marcar. Então, cara, assim, é um jogador que não tem essa inteligência tática, essa inteligência dentro de campo, e a gente já sabe desde sempre. E, cara, e o próprio Yuri Alberto é dificílimo começar a engatar, né? É um jogador, assim, que demora na temporada. Eu até achei que... Eu tava bem confiante com o gol dele hoje. Falei, pô, o Yuri gosta de fazer gol no São Paulo. No jogo passado ele teve oportunidades, né? O gol que ele acabou perdendo ali no jogo contra o Bragantino, que ele tava sem goleiro. A bola bateu... Ele tinha passado a bola, mas o cruzamento veio muito forte. Mas ele tinha tido uma chance de fazer um gol logo no primeiro minuto que tava em campo no jogo passado, que o goleiro acabou defendendo. Fez uma baita defesa, ou seja, ele, se fosse em situações normais, se não tivesse se o goleiro não tivesse feito uma boa defesa, ele teria feito aquele gol, então ele já teria um gol na temporada. Eu até entendo que ele tá com vontade aí, né, que não vê a hora de poder marcar logo o gol dele, pra, enfim, chegar em 2026, mas, cara, calma. No segundo tempo, o segundo tempo dele foi muito ruim, foi horrível, horroroso, mas no primeiro tempo teve essa chance que ele acabou perdendo o gol, querendo ou não. Teve esse pênalti que ele sofreu. Mas assim, é um cara que também em algumas chances teve uma finalização boa que ele mandou rasteira, que o goleiro de São Paulo fez uma boa defesa. E depois, logo em seguida, num lance ali meio bate-rebate, ele acabou tomando cartão amarelo numa falta do zagueiro, em cima do zagueiro de São Paulo. Mas, assim, mesmo assim, teve um lance que, cara, o Ranieri também é complicado. Vou falar um pouco mais das notas dos jogadores, que ele fez o passe já meio errado ali no Yuri, que é na esquerda, e o Yuri Alberto nem pra cortar pra dentro tentar o chute, né? Ele simplesmente bicou a bola de onde ele recebeu a bola e, obviamente, não vai fazer o gol. Ali é um lugar extremamente difícil de fazer gol pra qualquer jogador, imagina pra ele, que tem as limitações dele. Então, cara, assim, primeiro tempo o Corinthians conseguiu criar, fez tudo para fazer pelo menos 1-0 e não conseguiu, para variar, num clássico contra o São Paulo, em clássicos, né, como um todo, e até em outros jogos normais, desde o ano passado é isso. E acabou tomando um gol do São Paulo, assim, o São Paulo chegou acho que 2 vezes, né, o Hugo fez uma defesa, que foi no primeiro tempo, depois disso, no segundo tempo ele não fez nenhuma, por exemplo. E a primeira chance que o São Paulo teve, conseguiram fazer o gol, né, de novo, o André Carrilho, que eu já cansei de falar aqui pra vocês, que é um cara que tá mais preocupado em curtir todas as baladas de São Paulo à noite, do que de fato jogar bola, novamente, deu a medida de tempo dele, né, que são os 15 primeiros minutos de cada tempo, e hoje, nem no segundo tempo ele conseguiu jogar os primeiros 15 minutos, foi só os 15 primeiros minutos do primeiro tempo que ele conseguiu jogar bola, depois ele não consegue mais jogar, ele não consegue correr, não consegue marcar, não consegue passar, não consegue fazer nada. Enfim, é complicado, é muito triste, é muito difícil, e ele devia estar ali na marcação do jogador da equipe de São Paulo que acertou o cruzamento, que se não me engano era o Danielzinho. Ele devia estar lá. Ele devia estar lá, devia estar junto do cara, não de fato ali mordendo simplesmente em cima, mas, cara, o jogador de São Paulo recebeu a bola uns 5 metros na frente dele, ele nem conseguiu correr. Não sei se ele não quis, não sei se ele não conseguiu, mas de qualquer forma, isso mostra que ele não pode ser titular na equipe do Corinthians, algo que eu já tô falando pra vocês aqui há muito tempo, desde o ano passado, e nesse ano, em 3 jogos, a gente viu que aí sim, aí que não pode mesmo. No primeiro jogo passou porque o Corinthians ganhou bem, porque o adversário era fraco até, né? Vamos falar que é a Ponte Preta. Agora a gente vendo com 3 rodadas do Campeonato Paulista, a gente vê que é um adversário mais fraco que eu imaginava até. Contra o Bragantino ele entrou, mas assim, não fez muita coisa também. E hoje, obviamente, o gol saiu 95% por conta dele. Ele que não estava ali na marcação do cara quando devia estar. E o São Paulo fez 1-0 com o gol do Tapia, que é um jogador ruim também. Um péssimo jogador também, e é o segundo jogo seguido na Arena contra o São Paulo que a gente toma gol desse cara. Inacreditável. Enfim, aí foi pro segundo tempo, aí o Dorival Júnior já começou errando, porque voltou com o Carrilho, que já tava até amarelado, inclusive, tava correndo o risco desse cara ser expulso até, porque, enfim, ele é lento, ele não consegue correr, ele tá preocupado em qual balada que ele vai hoje, quanta mulher que ele vai pegar, em quantos litros de cachaça que ele vai beber hoje, enfim.
Aí ele já tava correndo esse risco, né? Porque um cara não consegue correr mais, ele segura o jogador de São Paulo, toma um segundo cartão amarelo, para o contra-ataque, joga o Corinthians com um a menos, que já tava difícil, 11 contra 11. E ainda mais, imagina 11 contra 10, né? 10 contra 11 no caso, né? Porque a gente tava jogando em casa. Aí ia ficar impossível pro Corinthians buscar até o empate. E aí, voltamos pro segundo tempo, já com esse erro, com o Carrilho. Aí demorou o quê? Uns 15 minutos ali pro Dorival tirar o Carrilho? Tirou o Carrilho, também tirou o Kaique, que eu acho que até fez uma partida, na medida do possível, ok. Não vou falar que fez uma partida boa, porque ele também errou muitos lances. Ali no segundo tempo ele tava bem mal mesmo, mas na primeira etapa teve umas 3 oportunidades que ele clareou bem a bola, conseguiu escapar muito bem, conseguiu forçar, conseguiu um cartão amarelo para a equipe pro jogador da equipe do São Paulo. Então, um cara que até conseguiu ter umas escapadas, umas oportunidades no primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu, então tudo bem a substituição do Dorival Júnior, mas demorou já pra tirar o Carrilho, principalmente, já devia ter voltado com o Matheus Pereira. Ah, mas ele foi anunciado anteontem, nem apresentaram ele, o cara já chegou em campo, será que tá bom pra treinar? Cara, eu tenho certeza que o Matheus Pereira, se o Matheus Pereira tivesse ficado machucado 3 meses sem treinar, ele tivesse treinado, sei lá, 3 dias com a equipe do Corinthians, ele ia conseguir agregar muito mais do que o Carrilho agregou em, sei lá, em 60 minutos, em 1 hora que ele teve em campo. E dito e feito, né? Porque tudo bem, Matheus Pereira não teve uma estreia perfeita, acho que até errou uma quantidade considerável de passe, mas assim, normal também, né? O cara tá chegando agora, passou muito tempo fora do Brasil, jogou o quê? Uns 8, 9 meses na equipe do Fortaleza, que querendo ou não, uma equipe de menos relevância, de menos pressão que a equipe do Corinthians, apesar dele ser da base do Corinthians, então ele já conhece o Corinthians. Mas tudo bem ele errar o passe. O primeiro jogo na arena, mas ele também conseguiu bons passes. Teve ali, ó, logo depois que ele entrou em campo, uns 5 minutos depois, ele achou um bom passe vertical ali. Agora, se não me engano, se era pro Vitinho ou pro Yuri Alberto. Agora não lembro, que simplesmente não teve, não continuou a jogada, né? Não teve continuação. E no gol do Corinthians, já ali nos acréscimos praticamente, ele que dá aquele bom passe pro Pedro Raul, que faz um pivô muito bom, aí temos que dar o braço a torcer, bom pivô do Pedro Raul, uma coisa que ele sabe fazer é isso, né? Ele sabe fazer pivô e cabecear a bola, só isso, no campo de futebol, é claro, porque fora do campo de futebol o cara é bonito, então ele deve pegar a mulher pra caramba, diga-se de passagem, né? Em Ceará, as mulheres estão sentindo falta e aqui em São Paulo estão todas em festa. Dito isso, fez um bom pivô, e aí o Bidon pegou o Bidon, que também estava sumido em campo, vamos falar a verdade, estava sumido em campo, acabou pegando a bola, fez uma bonita jogada, conseguiu ali limpar a marcação, e fez o gol do Corinthians já que aos 45 minutos do segundo tempo, se não aos 46 dos acréscimos, ele já, enfim, mas mostrando que, cara, o segundo tempo do Corinthians foi muito pior que o primeiro, como já é de costume. Quando o Corinthians joga, pode reparar, você que é corintiana, já sabe disso. Quando o Corinthians joga um primeiro tempo bom, o primeiro tempo do Corinthians foi bom hoje, rapaziada. Foi bom. Apesar de ter tomado gol por erro de marcação do André Carrilho, até do André Ramalho, né, que eu vou falar um pouquinho mais nas notas. Apesar de ter um erro de marcação desses dois jogadores que a gente acabou tomando gol, o Corinthians fez um bom primeiro tempo, criou o suficiente para fazer pelo menos um gol, e não conseguiu. E quando isso não acontece, e ainda mais quando toma o gol, aí você fala, puta, aí fudeu. E fudeu mesmo, gente. O Corinthians não conseguiu criar mais quase nada. No segundo tempo foi muito feio. Mateuzinho errando cruzamento bizonho. O Bidu não tava conseguindo nem achar, nem passe profundidade, nem cruzamento na área. O Vitinho errando drible. O Yuri Alberto sendo o Yuri Alberto. O Dieguinho não alcançando a bola. O Matheus Pereira errando uns passes. O Bidon errando passe. O Gustavo Henrique, até o Gustavo Henrique é um cara que a gente pode confiar na zaga, né? Mais centrado, né? Diga-se de passagem. Ele tava meio nervoso, né? Assim, atracando ali, meio confusão com alguns jogadores do São Paulo, enfim. Tava tudo meio estranho, tudo meio errado, e as coisas começam a dar errado no Corinthians. Quando não dá certo, eles não param e pensam, rapaziada, vamos fazer dar certo, vamos fazer do mesmo jeito que vai dar certo. Começa a dar errado, os caras começam a fazer de qualquer jeito e dá tudo errado. E isso, obviamente, que passa não só pelos jogadores, como passa pelo técnico também. Dorival Júnior já passou da hora de ver esses problemas. Já tinha passado da hora de fazer a substituição no intervalo. O Carrilho não poderia ter voltado. O Corinthians perdeu tempo, perdeu necessariamente 15 minutos, não sei mais ou menos na medida exata do tempo que o Carrilho saiu de campo, mas eu tô chutando aqui que sejam uns 15 minutos do segundo tempo. O Corinthians perdeu 60 minutos praticamente com o André Carrilho. Considerando que ele joga os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, então perdeu 45, vamos dizer assim, né? E que não podia. E que bom, e que agora sirva mostra de uma vez por todas que o Carrilho não pode ser titular do Corinthians. Ah, mas o Martínez está lá na Venezuela, tá preso. Ah, mas não sei o que. Cara, põe já o Matheus Pereira. Próximo jogo contra o Santos, já põe o Matheus Pereira. Porque vamos combinar que também o Charles também é um jogador bem abaixo.
E é isso, né, gente? Final de jogo, 1-1. Gosto muito amargo. Amargo pra ruim, né? Na boca do torcedor corintiano. Porque, cara, a gente tava esperando que o time fosse jogar bem, jogou bem no primeiro tempo, né? Mas segundo tempo não, muito pelo contrário. Fosse conseguir uma vitória, porque, cara, o São Paulo todo lascado, time ruim. Mas tem Lucas, mas tem o Luciano, mas não sei o que, o Caleri, mas não sei quem, Marcos Antônio, mas blá, 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 tá, time ruim. Técnico mais ou menos também. Acabou de tirar o presidente, cheio de crise, por incrível que pareça, tá mais lascado que o Corinthians hoje. E, cara, a gente esperava que os caras fossem, sei lá, pelo menos enterrar, dar uma enterrada no São Paulo, né? 2-1, 1-0, 6-0, os caras nem isso conseguiram. Porque, enfim, a burrice e a incapacidade de muitos, quando a gente mais precisa, pesa. Que quando a gente mais precisa é no segundo tempo, quando o time tá ali em apuros, né? Lembrou um pouco, na verdade, o que foi o jogo do segundo turno no final do ano passado no Campeonato Brasileiro, né? Que naquele jogo, graças a Deus, tínhamos ele, Memphis Depay, pra dar aquela desequilibrada. E ainda tem gente que fala que ele não agrega, que ele não ajuda, que coisa tem que mandar ele embora, que ele é muito caro, enfim. Se tivesse hoje em campo ele, quem sabe a gente não poderia ter ganhado com mais um lance de gênio, igual foi aquele que ele deu uma caneta espetacular lá no zagueiro do São Paulo no ano passado, né? Enfim, é isso, meus amigos. Vamos agora para as notas, porque eu já falei muito aqui, ainda vou falar muito nas notas, o vídeo vai ser longo. Já peço desculpas aí a todos. Vamos lá, rapaziada, vem comigo, vem comigo. Meus amigos, voltando aqui para as notas. Por que voltando, Biel? Porque eu gravei todas as notas, falei tudo certinho e tava vazando o som no fundo da transmissão da final da Copa Africana de Nações, porque eu tava assistindo aqui um pouco antes de gravar e eu esqueci de tirar o som e estragou toda a parte das notas. Eu estou gravando aqui de novo, então eu vou tentar. Eu já tinha, por que pareça, eu tinha sido bem breve, tinha ficado só 11 minutos. Eu vou tentar fazer mais ou menos isso aqui de novo, mais breve ainda, porque enfim, já tô aqui, já perdi a paciência por causa do jogo e já perdi a paciência por causa desta porcaria também. Vamos lá, nota 4 pro Hugo, não falhou no gol, fez uma boa defesa numa cabeçada do Luciano ali ainda no primeiro tempo. Mas enfim, perdeu um tempo e correu o risco de ter um pênalti idiota marcado porque discutiu com o Tapia, né? Deu um tapa no Tapia, olha só que legal. No final do primeiro tempo, isso simplesmente não pode acontecer. Mostra que o mental desse time aí, sei lá onde é que tá nesse começo de temporada. Tem que prestar mais atenção. Não só ele, tivemos alguns outros jogadores. Teve o Bidu, teve até o próprio Gustavo Henrique, enfim, os caras estão meio de sacanagem, estão meio com a cabeça na lua nesse começo da temporada. Nota 1,5 pro Mateuzinho, enfim. O cruzamento dele no segundo tempo, né? A tentativa de cruzamento que ele fez ali no segundo tempo, que a bola simplesmente desapareceu no meu televisor. Eu acredito que do seu também, a não ser que você esteja aí que você esteja na Neoquímica Arena, acho que você viu onde a bola foi, porque eu não faço ideia onde foi. Mas de fato, o primeiro tempo já tinha sido um primeiro tempo ok do Mateuzinho, né? Perdeu aquela baita chance que agora até me esqueci quem deu o passe pra ele. Foi o Bidon ou foi o André? Enfim, não lembro, mas foi um belo passe, um passe em profundidade, ele saiu na cara do goleiro Rafael, tentou dar uma cavadinha tosca e mandou a bola pra fora. Nota 1,5 pro André Ramalho, né? O zagueiro com TDAH, não tem mais o que dizer. No lance do gol, tava junto com o Hugo quase e não conseguiu, obviamente, voltar a tempo para marcar ali o Tapia quando ele subiu de cabeça. E olha que esse Tapia não é nem um cara gigante assim para ganhar de cabeça, como por exemplo o Davi Luiz, eu ia falar. Ou como por exemplo é o Pedro Raul. Então é simplesmente zagueiro com TDAH, porque ele tem em todo gol que o Corinthians toma quase, ele tá na cena do crime. Ele tá olhando pra não sei aonde, ele tá pensando no que, ele tá marcando não sei quem, ele não tá marcando ninguém, enfim, zagueiro com TDAH é foda, né? Nota 5,5 pro GH, pro Gustavo Henrique. Cara, até hoje, até ele hoje tava meio exaltado, né? Meio perdido, meio querendo arrumar confusão, discutindo toda hora. Enfim, ele era o capitão, ele que era o cara que devia amenizar um pouco os ânimos, falar, rapaziada, calma que a gente tá na merda, a gente tá perdendo, a gente tem que buscar virada, tem que buscar pelo menos um empate aqui. E não sei se teve isso, acho que sim, né? Porque querendo ou não, ele é um líder do elenco, mas pra você ver que até hoje ele acabou perdendo um pouquinho a linha ali, né? Enfim, e tem que azucrinar mais o juiz, porque o juiz era horrível. Tem que azucrinar o juiz do jeito que o Luciano faz. O Luciano é um desgraçado, é um cara horrível, um jogador horrível, que tá ali sempre na orelha do cara buzinando. E no Corinthians não tem ninguém buzinando. O único que fazia isso era o Michael, que já saiu. Enfim, nota 4,5 pro Bidu. Como eu bem disse na primeira parte, tava tentando achar alguns passes. Enfim, no cruzamento não tava tão afiado. Nas bolas enfiadas não conseguiu muita coisa. Enfim, cara, hoje ninguém jogou bem, gente. Ninguém jogou bem. O melhorzinho foi o André, que eu vou falar daqui a pouquinho.
Nota meio pro Ranieri, que, como eu disse na parte do vídeo que eu precisei jogar fora, não é nenhum, eu não acho ele ruim, horrível, horroroso. Meu Deus, o Ranieri, o pior volante que eu já vi com a camisa do Corinthians, o cara mais grosso que existe, até porque no elenco a gente tem o Charles, por exemplo, tinha o Rian, né? Agora o Rian foi pro Fortaleza. Mas ele é o cara mais omisso que tem. Tem jogo que é clássico, jogo grande, que ele joga muito, parece, sei lá, o Casemiro no auge, parece o melhor volante da história do Corinthians, o melhor volante da história do futebol brasileiro, e simplesmente tem jogos como hoje, que a gente precisa, que o time tá na merda, não tem saída de jogo, que ele simplesmente desaparece em campo, e no primeiro tempo ele desapareceu completamente, no segundo tempo também, eu mal vi ele. Só não foi o pior em campo, porque teve ele, André Carrilho, que está mais preocupado em qual balada ele vai hoje, em quantas bocas ele vai beijar, enquantos litros de pinga ele vai tomar hoje. E, cara, faça a festa, Carrinho, mas faça a festa longe do Corinthians, por favor. Se você ficar nessa vagabundagem, então que pelo menos saia do Corinthians, avisa a gente, porque você não ganha 50 mil reais mensais, né? A gente sabe muito bem. Enfim, inclusive, se o Alisson do São Paulo, ele mesmo, for um cara um pouco mais família, um pouco mais amigos, assim, sem abusar dos vícios, como a bebida e mulheres, já avisa a gente, porque mesmo ele estando, sei lá, às vezes mais gordo e menos técnico, ter um cara em campo para compor algo que o Carrilho não faz depois dos 15 minutos iniciais, já é algo interessante, já é algo muito importante. Nota 6,5 pro André, cara, eu acho que dos caras que começaram em campo, acho que ele foi o melhor. Conseguiu achar bons passes, ele não é um cara de muita técnica, não tem um cara que é muito técnico, por exemplo, é o Bidon, como eu já disse algumas vezes, mas é um cara que consegue clarear muito bem as jogadas, consegue achar bons passes, e hoje ele fez isso em algumas vezes na primeira etapa. Como eu disse, nada espetacular, nada maravilhoso, mas foi o suficiente aí pra gente ter algumas chances ali no primeiro tempo. No segundo tempo, ele caiu um pouquinho de ritmo e quando tava mal na partida, o Dorival Júnior acabou tirando ele. Nota 5 para o Breno Bidon. Como eu disse, hoje senti que poderia ter tido um pouco mais do Breno Bidon, senti que ele precisava ter entrado um pouco mais em campo, ter colocado um pouco mais a cara o jogo todo, porém, quando a gente precisou dele, quando a bola caiu no pé dele ali dentro da área, depois do belo pivô do Pedro Raul, aí ele não perdoou, aí ele fez um bonito gol e a equipe do Corinthians foi buscar esse empate, então a nota dele aumentou, sim, o justíssimo, né, de forma justa, por conta desse gol. Nota 5 pro Kaique, como eu disse na primeira parte também. Acho que no primeiro tempo ele conseguiu boas escapadas, conseguiu que os jogadores do São Paulo tomassem cartão amarelo graças a esses dribles dele, né, esse drible de espaço, drible curto, tudo mais. Teve algumas boas oportunidades, conseguiu criar algumas boas oportunidades, bons dribles, tudo mais. Mas no segundo tempo decaiu e aí, obviamente, o Dorival Júnior teve que tirar ele. E nota 1 pro Yuri Alberto, porque eu já falei, né? O Yuri Alberto aí tem que fazer um supletivo, passa um supletivo para ele, manda ele fazer umas provas de matemática, de geografia, de português, de química, de física, do ensino médio aí para melhorar um pouquinho o QI dele, porque tem jogo que é complicado e hoje foi foda, velho. Hoje foi foda. E vamos para substituições agora? Vamos para substituições, nota 4,5 pro Dieguinho. Entrou um pouco abaixo, confesso que me irritou, confesso que fiquei irritado, confesso que fiquei um pouquinho triste. O primeiro passe do Matheus Henrique tava na cara que a bola ia para ele e ele demorou, deu uma mongada, não conseguiu chegar a tempo. E acabou indo pra fora. Mas depois ele foi melhorando. Acho que ali quase nos acréscimos a bola caiu no pé dele algumas vezes. Ele conseguiu um escanteio pra gente que poderia ter saído alguma coisa melhor e não saiu. Enfim. Como eu disse, ele não é um ponta, ele é um meia. E ele tá quebrando um galho ok até. Não vou falar que ele tá sendo incrível, muito bom, mas também tá longe de ser horrível, horroroso. Nota 5,5 pro Matheus Pereira, como eu disse, acho que errou uma quantidade de passes até considerável, porém ele tentou. E a gente tá precisando desse cara pra tentar passe pra frente, porque o Carrilho, além de não marcar nada, só faz passe pra trás e pro lado. E ele conseguiu 2 bons passes verticais, um bom passe que achou ali o Vitinho ou o Yuri Alberto, agora não lembro, que enfiaram a chance na bunda, e teve, obviamente, o lance do gol, quando ele achou um bom passe ali pro Pedro Raul, no meio da área, né, o Pedro Raul fez o pivô muito bem, e conseguiu efetuar o gol logo em seguida, né, o Pedro Raul fez o pivô muito bem, o Pidão pegou a bola, mandou muito bem na bola, pegou muito bem na bola, fez o gol, e esse passe foi no Matheus Pereira, então nota 5,5 pra ele. Aqui tá a nota 4 pro Vitinho, mas a nota 3. Eu falei no outro vídeo que deu errado, que era a nota 3, eu esqueci de mudar aqui agora. Enfim, nota 3 pro Vitinho, não nota 4. Porque, cara, entrou, o primeiro lance dele já foi um drible todo cagado, todo errado, que irritou, né? Enfim. E depois
pouco tentou. Pô, teve no último lance do jogo, faltando 20 segundos pro jogo acabar, o Bidu queria bater um lateral para área, lá pro Yuri Alberto, lá pro Pedro Raul, pra gente fazer o gol da virada, porque, enfim, a gente tava pressionando, tinha bastante jogador do Corinthians dentro da área pra gente buscar esse gol da virada, que ia ser incrível naquela altura do jogo, e o filho da mãe do Vitinho me pega a bola, ele nem deu a bola pro Bidu, ele simplesmente bateu o lateral pra trás, o Corinthians ficou tocando uns meia dúzia de passes lá atrás, faltando 20 segundos pro jogo acabar, o juiz acabou, e a gente não teve esse último ataque, que a gente deveria ter tido graças a um lateral do Bidu, quem sabe. Então parabéns, Vitinho. Mais um jogo muito abaixo nesse começo de temporada. A zica da camisa 11 eu acho que tá meio que pegada nele, né? Porque tava com o Romero tava numa zica desgraçada. Então volta a 29 pra ele. E nota 6 pro Pedro Raul, porque eu vou falar a verdade pra vocês, a nota dele tava bem mais baixa, porque ele teve uma chance de cabeça, a gente sabe que ele de cabeça ele é um cara que sabe fazer gol, e ele pegou de raspando na bola, ridículo, mas fez o pivô do gol do Bidon, então só por causa disso, ó, muito obrigado Pedro Raul, aumentei sua nota 6, tá justo, porque querendo ou não, ele foi parte fundamental pro Corinthians, pelo menos buscar um ponto no jogo de hoje, gente, você gostando, você querendo ou não. Vamos então para Dorival Júnior, nota 1,5 pro Dorival, me irritou profundamente ele não ter voltado com, sei lá, o Matheus Pereira, o Charles que fosse no lugar do Carrilho, porque o Carrilho, além de não marcar nada, além de não dar nenhum passe progressivo para a equipe do Corinthians, é um cara que já estava amarelado, pra ele parar um contra-ataque do São Paulo, porque ele é lerdo, não consegue correr, tá velho, tá pinguço, é 2 palitos e o Corinthians ia ficar com 1 a menos e aí ia ser impossível buscar qualquer resultado positivo, digamos assim, porque o time já tava jogando uma merda. E também com 1 a menos, então aí complicava. Aí depois botou o Matheus Pereira, botou o Vitinho, botou o Dieguinho, botou o Pedro Raul, querendo ou não, o Pedro Raul e o Matheus Pereira participaram do gol de empate da equipe do Corinthians, então, querendo ou não, foi uma substituição até que efetiva, a gente pode dizer, né? Mas assim, cara, todo jogo é isso. Todo jogo não, né? Mas todo jogo que isso acontece vai ser isso mesmo. O Corinthians vai pressionar no primeiro tempo, vai jogar melhor, às vezes toma um gol, às vezes não toma, aí volta pro segundo tempo querendo ganhar, precisando fazer um gol pra ganhar, até 2, e simplesmente não consegue, joga mal, consegue jogar pior, sendo que o primeiro tempo jogou bem. É nervosismo. Então vamos trabalhar a parte mental, vamos trabalhar a parte física. Quem sabe, tá faltando o jogador, chega a determinada parte do jogo, do segundo tempo, morre, não consegue mais acertar passo, não consegue correr, não consegue fazer nada. Então vamos trabalhar a parte física. A gente sabe que essa parte física da comissão técnica do Dorival Júnior, com aquele dinossauro lá, aquele velhão lá, é meio complicado. Mas então vamos trabalhar o mental também, né, minha rapaziada? Porque não dá pra jogar o primeiro tempo bom, podendo fazer 2 a 0, tomar um gol, ok, acontece, pode acontecer, futebol é isso. Mas não ter mental pra voltar na segunda etapa e buscar uma virada contra um time que, todo respeito ao São Paulo, é um time pior que o Corinthians, um clube numa fase péssima, terrível, e a gente não conseguiu vencer. E hoje era uma baita oportunidade disso acontecer, né? Então, chance desperdiçada também na conta do Dorival Júnior, por que não? E é claro que tem que estar também na conta dele. Meus amigos, chegando aqui ao final de mais um vídeo no canal da Bel Maria, queria agradecer a você pela sua audiência, pela sua presença, pelo seu carinho de sempre. Enfim, mais um vídeo aqui juntinhos, mais um vídeo, terceiro vídeo já aqui de 2026, né? Começamos com tudo aqui no canal, Paulição, daqui a pouco tem Brasileirão, daqui a pouco tem Supercopa do Brasil, enfim. E quarta-feira estaremos de volta, sim, estaremos aqui para Santos e Corinthians, meus amigos. Complicado, né? Complicado. Vai ter que ir lá na Vila. O que vocês acham que vai acontecer? Você acha que vai ter resenha? Você acha que o Corinthians vai ganhar? Vamos acreditar, vamos torcer. Vou estar assistindo o jogo. Estaremos todos juntos, né, meus amigos? Estaremos aqui assistindo o jogo do Corinthians contra a equipe do Santos. Mas, assim, o que jogaram hoje tem que jogar muito mais se quiser ganhar do Santos lá, né? Cara, o empate assim já tá bom, né? Porque a gente lembra o que aconteceu no Brasileirão no ano passado. Enfim, um beijo, um abraço a todos e a todas pela presença, pelo carinho, pela audiência. A gente se vê quarta-feira, então, depois do jogo Santos e Corinthians lá na Vila. Um beijo, um abraço a todos e até a próxima. Vai, Corinthians, vamos!